Bom dia, graça e paz, iniciando então mais um Pão Diário, dando continuidade à Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 9. Epístola aos Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Tradução King James, estamos falando sobre os benefícios da justificação. Versículo 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. 7. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora, por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Versículo 8. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Versículo 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Amados, aqui o apóstolo Paulo traz bem claro a questão do benefício, da justiça. E o primeiro benefício que ele diz em verdade é que no momento certo Deus preparou o plano de salvação para resgatar os eleitos e chamados por Cristo. Foi num tempo exato. Toda vez que nós lemos a palavra tempo na palavra de Deus, ela indica para você que há um começo e há um fim. E de fato, diante do pecado, aquilo que foi prometido desde o momento que Adão e Eva pecou, e Deus colocou ali o propósito, dizendo, escatológico, que do ventre da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente. Ali de fato se inicia o Gênesis da salvação, pois havia uma promessa, e o seu tempo cumpre-se no nascimento de Cristo Jesus, trazendo para a humanidade perdida e pecadora e destituída da glória de Deus, marginalizada da presença de Deus em razão do pecado, algo literalmente dentro da característica humana insolúvel como resolver pela sua própria vontade se não fosse a intervenção de Deus. Então nós vemos que Deus sempre age de forma dentro do tempo determinado por Ele. E diante desse tempo, Jesus Cristo se apresentou aos judeus, ali em Jerusalém, como Deus Emanuel, o Deus encarnado em carne, literalmente. E outra hipótese que ele traz para nós, e interessante, é que ele fala, ainda éramos fracos, ou seja, incapazes de ter força para vencer o pecado. Então, fica mais um fato importante demonstrado no texto, que o homem em si, na sua própria vontade, na sua própria força, ele não consegue vencer o pecado. Por isso que nós temos o auxílio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e o qual nos guia em toda a verdade. Cristo morreu por todos os ímpios. Vejam um fato que o apóstolo Paulo colocou aqui, e a gente precisa tomar muito cuidado com esta questão. Se eu ler esse texto isolado, principalmente esta parte, parece que Deus mandou Jesus Cristo morrer literalmente por todos os ímpios. Mas o fato aqui que ele quer dizer, e a gente vai entender isso, porque nós estamos falando sobre o benefício da justificação, o benefício da justificação ao justo que é aquele que foi justificado por Cristo através da sua morte e ressurreição. Então veja, até antes de Cristo morrer e nós sermos salvos por Cristo Jesus, todos nós éramos ímpios. Ou seja, estávamos destituídos da glória de Deus. Então o texto aqui nesse caso está falando em relação ao nosso estado anterior, antes de literalmente
conhecermos a Cristo antes que o Espírito Santo nos convencesse do nosso pecado e que pudéssemos então se arrepender, confessar e então ser justificado por Deus. Por que eu estou abrindo este parêntese? Para que de fato não entre aquela hipótese, a questão, mas Jesus Cristo morreu por todos. O texto está falando aqui, morreu por todos os ímpios. Mas lembrando que nós estamos falando do benefício da justificação e ela só tem efeito naqueles que têm fé. Ou seja, aqueles que o Espírito Santo revelou em seus corações a necessidade de fé, porque o atributo básico, essencial para que você possa então ser salvo é crer em Jesus Cristo, é ter fé. Foi assim que o pai Abraão foi considerado justo em razão da fé, em relação à promessa. Lembrando que Abraão ele veio antes da lei. Então eu quero só dar um reforço nesse aspecto, porque se você ler o texto, Cristo morreu por todos os ímpios, parece que realmente Cristo morreu por toda a humanidade. Se Cristo logo, pensando aqui logo, se Cristo morreu por toda a humanidade, por que toda a humanidade então não é perdoada os seus pecados? Olhando nessa conjectura, dentro da linha que muitas pessoas pensam que seria o correto, que Jesus Cristo morreu. Veja, Cristo ele morre para os salvos. O seu sangue foi derramado para os salvos. O sangue de Cristo não poderia ser literalmente utilizado para perdoar os pecados de alguém e de repente aquela pessoa literalmente ter mais força que o próprio sangue de Cristo. Deu para entender? Então assim, o sangue de Cristo, quando ele é derramado sobre nossas vidas, no aspecto de expiar os nossos pecados, literalmente ele nos salva. Então assim, não há uma hipótese em algum momento da nossa vida que nós venhamos perder essa salvação. Por quê? Porque o sangue de Cristo ele é eficaz. E se o sangue de Cristo foi derramado para perdão dos nossos pecados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É claro que muitas pessoas vão falar, mas então eu posso fazer o que quiser? Claro que não, amado? Nós vamos ver isso mais para frente no capítulo 6. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então eu estou abrindo esse parênteses para você entender que Cristo morreu por todos os ímpios, não é por todos os ímpios. Todos os ímpios aqui que ele se relaciona aos justos que foram justificados e perdoados os seus pecados. É só ler o contexto. Nós estamos falando sobre, no capítulo 5, sobre a justificação e baseado na justificação, nós vamos ver que tem as questões em relação à fé, que é um ato de atribuição à salvação, que ela é dada por Deus para nós, a qual quando a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus e nós havíamos sido eleitos e chamados por Deus, então quando nós ouvimos a palavra, nós se arrependemos, acreditamos em Cristo, Deus coloca isso no nosso coração e, claro, o Espírito Santo vai nos auxiliar a vencer o pecado, a lutar contra o pecado. Enquanto nós estivermos aqui na nossa natureza, nós estaremos sempre lutando contra o pecado. Mas o efeito do pecado, o domínio que o pecado tinha de nos manter distante de Deus, ele não tem mais nenhum significado para Deus. Porque é Deus que declarou que você é justo através de Cristo Jesus, através da fé. Então veja, essa declaração, ela não é dada pelos anjos, essa declaração não é dada por Moisés ou por Abraão, mas de fato é declarada pelo próprio Deus através do critério que ele escolheu para que pudesse resgatar os salvos em Cristo Jesus. Então quem está em Cristo, literalmente está salvo em Cristo Jesus. Então só para enfatizar, para não ter nenhum desvio a respeito, mas então Cristo morreu por todos. Não, Cristo não morreu por todos. Cristo morreu pelo justo. E o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo não abre nenhum precedente nesse aspecto. Ele sempre fala que tem que crer. Essa é a priori. Desde o começo, lá no preâmbulo do livro, em Romanos 1, versículo 16 e 17, ele fala que o centro de tudo é Cristo. E o ato que é a essência dessa relação é a fé. Então a gente vai ver que o justo viverá da fé.
Então eu quis abrir esse parênteses para os irmãos entenderem. Né? As pessoas falam, mas aqui está dizendo que Cristo morreu por todos. Não morreu por todos. Olha o contexto. Ele está falando que Cristo morreu pelos que foram justificados através da fé em Cristo Jesus. Então esse todos, é claro, nós éramos ímpios. Nós éramos literalmente pecadores, destituídos da glória de Deus. Nós vimos isso em Romanos capítulo 3. Então, esse era o fato. A nossa condição era ímpia, porque o ímpio é aquele que vai contra Deus. Então, se não houvesse uma intervenção de Deus, se não houvesse, então, uma revelação de Deus à nossa consciência, ao conhecimento, se o Espírito Santo não nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo, com certeza continuaríamos no pecado, assim como diz o próprio texto em Romanos capítulo 1, 18, que as pessoas que preferiram amar mais a injustiça, ao que é mentira, do que a verdade, amar mais a criatura, procuraram se aprofundar nos seus pecados e Deus literalmente deixa elas literalmente jogadas no seu pecado e Deus não interfere elas no aspecto que elas venham sair daquela condição. Pelo contrário, elas vão se afundando mais ainda no pecado. É só ler o texto, você vai conseguir compreender isso. Lembrando que para a gente fazer uma interpretação adequada, é claro que a gente não está aqui literalmente focado em fazer literalmente a exegese, o tempo não é permitido, de a gente fragmentar os versículos, procurar no original, mas de uma forma de um devocional, para trazer um conteúdo mais objetivo, para que os irmãos possam compreender de uma forma mais clara e fácil, tá? No versículo 7 ele diz, sabemos que é muito difícil que alguém que se dispõe a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Veja, o que o apóstolo Paulo fala é que seria muito difícil, não impossível, muito difícil alguém dispor da sua própria vida para morrer por uma pessoa que seria justo. Esse termo, quando ele usa o termo justo, é aquele que cumpre a lei, tá? Toda vez que você vê assim, o justo é aquele que cumpre a lei. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falar que o justo viverá da fé, ou seja, ele é aquele que cumpriu a lei pela fé em Cristo Jesus. Deu para entender? Então, quando nós vemos ele falando assim, a questão de alguém morrer, no caso aqui eu vou ler de novo para nós entendermos, sabemos que é muito difícil alguém se dispor a morrer por um justo, ou seja, por alguém que realmente cumpre a lei, que cumpre a vontade de Deus, que é o que, embora seja uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Então veja, ele dá uma margem de muito subjetiva, muito pequena, que alguém que pratique o bem possa dar a sua vida a um justo, a uma pessoa que cumpre a lei, a vontade de Deus, que é boa. Né? Foi nesse aspecto que o apóstolo Paulo diz. Aí no versículo 8 ele diz, porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato, de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos em pecado. Tá? Veja então que ele enfatiza isso. Deus comprova, Deus evidencia, Deus gera um fato. E qual é este fato? Cristo morreu em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Então veja, nós não tínhamos nada que agradasse a Deus. O ato que comprova o amor de Deus é o ato que Cristo fez na cruz do Calvário, a qual Deus então, no seu ímpeto de ira contra o pecado, derramou ali a sua justiça. Literalmente, aonde Cristo se entregou à morte e literalmente então foi expiado os nossos pecados através de Cristo, mas porque nós andávamos em pecado, ainda nós estávamos em pecado, tá? Então nós vemos que Deus, ele não ficou em palavras, ele comprova, ele evidencia, ele gera o fato, e o fato é Cristo Jesus. Por isso que a mensagem que o apóstolo inicia no livro inicial de uma forma cristocêntrica e bem enfático, não citando Moisés, não citando as seitas judaizantes, não citando os sumos sacerdotes, mas trazendo Cristo como a mensagem central
de salvação. Então, toda vez que falamos sobre salvação, toda vez que falamos sobre justificação, Cristo, ele é suficiente para tratar toda a questão do nosso pecado, expiar e nos salvar. Não precisa acrescentar mais nada. Cristo, ele é o motivo de estarmos aqui estudando e aprendendo a sua palavra. Lembrando que essa consciência que nós precisamos ter do benefício da justiça é também nos lembrar da onde Deus nos tirou, da condenação do pecado. Porque nós éramos maus, nós éramos ímpios, estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora fomos alcançados pela graça. Então essa reflexão é importante, nós sempre lembrarmos da onde que Deus nos tirou. E hoje nós somos, na verdade, não bastardos de Deus, mas filhos de Deus. É isso que nós acabamos se tornando, filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, temos a herança, né, que somos chamados, a Bíblia, Paulo fala sobre co-herdeiros de Cristo. E hoje nós participamos, então, da herança a qual pertencia ao povo de Israel e foi transferida para nós com uma forma de filhos também, porque fomos adotados por Deus através de Cristo Jesus. No versículo 9 ele diz ainda, agora, quando ele fala agora, já, está presente, está em vigor, né? Está em plena funcionabilidade. Agora, como fomos justificados, né, fomos declarados justos por seu sangue, ou seja, o sangue de Cristo, que nos justificou de todos os pecados, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Tem uma outra tradução que ele fala aqui, ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então, toda vez que nós vemos a palavra salvos, é livramento, né, do grego sotério, livramento da ira de Deus. Então, veja, a salvação, ela não tem uma característica de nos salvar do pecado. Não. Cristo nos salvou do pecado. Isso foi efetivo. Isso foi concluído. Não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, assim, o ato que Cristo fez, ele já literalmente nos libertou do nosso pecado, o sangue de Cristo. Agora, a questão da ira de Deus é onde nós somos salvos. E somos salvos quando? Nós somos livres da ira de Deus quando somos justificados por Deus. Então veja, quem é que vai julgar o mundo? Cristo. Quem é que vai julgar o mundo? A humanidade? Cristo. E diante dele, nós temos o próprio Pai declarando que somos justos porque nós estamos em Cristo através da fé. E o sangue de Cristo é o preço que foi pago para que possamos então estar justificados, redimidos através de Cristo Jesus. Então, o tema principal sobre salvação é a ira de Deus. Então a salvação não é para tratar a questão do pecado, porque o sacrifício de Cristo trata a questão do pecado. Não é para tratar somente a questão da morte em razão do pecado, mas o tema principal da salvação é que Deus derramou a sua ira sobre seu Filho, sobre Cristo, e esta ira foi feita como justiça. E ele aceitou este critério porque este critério foi dele, para que aqueles que estão em Cristo Jesus sejam salvos da ira de Deus. Então a ira de Deus ainda vai se manifestar. O que o mundo está vivendo hoje, na consequência que o mundo está vivendo de tanta dor e sofrimento, N fatores, muitas pessoas, vejo pessoas falando, isso é a ira de Deus, é a ira de Deus. Eu não vejo como a ira de Deus, porque de fato não é. O que é um início muito alto de apostasia de Deus, abandono da palavra de Deus, apostasia moral, abandono do padrão moral que Deus criou para a humanidade, e a humanidade abandonou isso também. Então a incidência de pecado aumentou de forma indiscriminada, e diante do pecado, o pecado gera o quê? Morte. Então se há um aumento do pecado, há um aumento de incidência também de morte. Isso é fato, né? Dentro de uma estatística.
Porém, a graça de Deus está disponível para aqueles que foram chamados, eleitos por Cristo Jesus. Então, a ira de Deus ela vai se manifestar. E o que de fato acontece hoje são aquilo que o próprio homem semeia, ele colhe. Ou seja, consequências do próprio pecado. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo não é a ira de Deus. A ira de Deus vai se manifestar. E nós não podemos participar dela. Por quê? Porque somos salvos em Cristo Jesus. Tá? Se somos salvos, a ira de Deus, nós estamos isentos de participar da ira de Deus, olhando segundo o texto. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e vemos que diante de tudo isso reconhecemos a tua grandeza, o teu amor que tu tens colocado para conosco, ainda que nós éramos literalmente ímpios, fracos, pecadores, destituídos, marginalizados da tua presença em razão do pecado. Mas diante do sacrifício de Cristo que foi eficaz, o qual tu tem colocado como o critério mais justo diante de ti, como o perdão dos nossos pecados, que é o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo que nos purificou de todos os pecados. E hoje nós então podemos ter paz contigo, porque a graça de Deus superabundou o pecado e a morte. E diante disso nós vemos que a questão em obedecer à lei, mesmo que nós não tínhamos condições de obedecer à lei, mas através da lei somos justos porque obedecemos à lei através da fé em Cristo Jesus. E isso é muito maravilhoso, Senhor, porque eu não consigo cumprir a lei, mas Cristo cumpriu a lei, mas através da fé, a qual o Senhor nos dá o precedente e a oportunidade de se reconciliar contigo através do sacrifício de Cristo. E saber e ter consciência que o sangue de Cristo, ele é eficaz para expiar todos os nossos pecados. E este sangue foi o alto preço pago pelos nossos pecados. E hoje somos declarados justos por ti. Em teus lábios somos declarados justificados por ti através do sangue de Cristo. E então estamos literalmente isentos de participar da ira de Deus, pois estamos em Cristo Jesus. Hoje nós podemos dizer que nós somos que o justo, e que somos justo viverá da fé. Não por uma questão de méritos, ou de honra, ou de posição, ou de origem, de nascimento, mas porque encontramos a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus nos encontrou através de Cristo Jesus. Morte de Cristo na cruz nos trouxe para nós liberdade, livramento do castigo de Deus, da ira de Deus que vai se manifestar nesta terra. Que cada um dos nossos irmãos possa entender e compreender esta palavra. E nós te agradecemos, Senhor, que teu Espírito Santo testifique em nosso coração que aqueles que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação há, porque foram literalmente lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus te abençoe, um ótimo dia, fique na paz.